Minimalismo na prática. Quando viver com menos, significa reconstruir com mais. Liberdade como o essencial pode ser o caminho para a liberdade. Em 2018, Maria se viu diante de uma nova vida. Após mais de 2 décadas de casamento, o divórcio a lançou em uma realidade que ela não esperava menos, ou talvez não quisesse encarar. Estava sozinha, sem uma reserva financeira, e há anos longe do mercado de trabalho. Tinha passado mais de 30 anos se dedicando à família, aos filhos, à casa, e nesse processo seguiu vivendo como acreditava que se deveria viver, mantendo o padrão. Trocas frequentes de móveis e eletrodomésticos para acompanhar a estética do momento. Roupas e sapatos da moda, mesmo que muitos ficassem guardados. Sam us caro nagoradion. Claro, menos afinal. Era assim que se mostrava que estava tudo bem. Mas naquele momento nada estava bem. E o mais difícil de aceitar era que, apesar de tantos anos de esforço, sacrifício e vida confortável, ela não tinha um colchão para amortecer aquela queda. O aluguel vencendo, as contas acumulando, a geladeira meio vazia, e o silêncio da casa nova menos alugada, pequena e sem adornos menos, a fazendo repensar tudo o que havia valorizado até então. Foi nesse contexto que Maria conheceu o minimalismo. Inicialmente, estava procurando vídeos sobre organização doméstica quando caiu em um canal que falava sobre o minimalismo como estilo de vida. Aquilo, a princípio, lhe pareceu contraditório. Como alguém escolhia viver com menos? Como podia ser libertador abrir mão do que se tem especialmente? Depois de uma vida inteira tentando ter mais? Mas à medida que assistia aos conteúdos e lia relatos de pessoas que haviam optado por esse caminho, algumas por filosofia de vida, outras por necessidade, começou a entender o conceito. Minimalismo não era privação, era escolha. Não, se tratava de viver com o mínimo possível, mas de viver com o essencial, com propósito, com leveza e principalmente com consciência. O que é o minimalismo? O minimalismo é uma abordagem que propõe eliminar excessos para dar espaço ao que realmente importa. Ele pode ser aplicado em diferentes áreas da vida, no consumo, nos relacionamentos, na rotina. Significa olhar para os objetos, compromissos e até emoções e perguntar: isso é essencial? Isso me serve? Isso me faz bem? Para Maria, era a primeira vez em décadas que ela fazia essas perguntas, e as respostas doíam, mas eram libertadoras. Ela percebeu que, durante boa parte da vida adulta, havia comprado coisas mais por aparência do que por necessidade, que manteve hábitos caros não porque queria, mas porque achava que deveria, que se endividou mais de uma vez por não saber dizer não a uma nova decoração de Natal, um vestido para uma ocasião específica, ou um eletrodoméstico de última geração que prometia economizar tempo, embora ela nem tivesse tempo para economizar. Com o divórcio e a nova realidade financeira, ela teve que repensar tudo. Uma das primeiras decisões foi vender o carro. Era um modelo bonito, moderno, com manutenção cara e IPVA alto. Só o seguro pesava mais do que metade do aluguel. Ela relutou, mas entendeu que não fazia mais sentido. Morava perto de uma estação de metrô e de 2 corredores de ônibus. A pé, chegava ao supermercado e à farmácia. A venda do carro quitou algumas dívidas e deu fôlego por alguns meses. Mais tarde, com disciplina, ela juntaria o suficiente para comprar à vista um carro mais antigo, econômico e sem frescuras. Um carro que servia a ela, e não o contrário. O caminho da reconstrução. Maria sabia que precisava voltar ao mercado de trabalho, mas estava fora dele há anos. Seu currículo parecia congelado no tempo. Cargos que não existiam mais, programas de computador ultrapassados. Nenhum curso recente. Por onde começar? Ela começou por onde podia. Aceitou um trabalho temporário como atendente em uma loja de bairro. Não era o emprego dos sonhos. O salário era baixo, o serviço puxado, mas aquele trabalho era um degrau. Foi com ele que começou a reequilibrar as contas e, mais importante, a recuperar a autoestima. À noite, estudava. Começou com cursos gratuitos, SEO, atendimento ao cliente, redes sociais. Descobriu o YouTube como um grande aliado. Seguia canais sobre recolocação profissional, produtividade, planejamento financeiro. Começou a acompanhar o educador financeiro, Gustavo Cerbasi, cujas ideias sobre planejamento consciente e escolhas de vida fizeram muito sentido para ela. Foi por meio dele que conheceu outras histórias de recomeço,
como a do próprio Cerbasi, que viveu no Canadá com a esposa de forma minimalista, morando em um apartamento mobiliado apenas com o necessário. Nada de decoração cara, eletros de última geração, ou ambientes instagramáveis. Eles priorizaram o essencial: experiências, convivência, liberdade. Quando voltaram ao Brasil, com reservas acumuladas e uma vida mais clara em prioridades, realizaram sonhos que não cabiam na antiga rotina. Não apenas materiais, mas de tempo e qualidade de vida. Essa história ficou na mente de Maria, não porque quisesse se mudar para o Canadá, mas porque entendeu o ponto. O que você abre mão hoje, pode ser o que te abre portas amanhã. Poder da renda extra e da capacitação em paralelo ao trabalho temporário, Maria começou a fazer bolos, paravender, no começo, só para amigos e familiares. Depois, as encomendas começaram a crescer. Foi nesse momento que ela viu o valor da renda extra. Mesmo que pequena, era uma forma de não depender apenas do salário fixo. E mais, era um sinal de que ela poderia sim construir algo seu. Ao longo dos meses, investiu parte do que ganhava em utensílios básicos para aprimorar a produção. Testou novos sabores, aprendeu a divulgar nas redes, participou de feiras locais e, de forma lenta, mas constante, foi criando uma nova fonte de renda, menos que combinava com suas habilidades, com sua rotina e com a nova filosofia de vida. Ao mesmo tempo, manteve o foco na capacitação. Fez um curso técnico em administração, aprendeu a usar ferramentas online para organizar as finanças pessoais e da pequena produção de bolos. Aos poucos, sentiu-se mais preparada para concorrer a novas vagas. E, de fato, em menos de 2 anos, conquistou uma posição administrativa em uma pequena empresa. Um emprego estável, com salário fixo, benefícios e ambiente saudável. Continuou. Fazendo bolos no fim de semana. Mas agora como opção, não como necessidade. Minimalismo como estilo de vida que mudou na vida de Maria. Ao final desses anos, quase tudo, menos ela mesma. Ela continua sendo a pessoa cuidadosa, atenta aos detalhes, que gosta de ambientes bonitos e de se vestir bem, mas agora com outros critérios. Não sente mais necessidade de ter 20 pares do sapato. Escolhe peças versáteis, duráveis. Os móveis da casa são poucos, mas funcionais. A decoração é simples, feita com itens reaproveitados e objetos com significado en masse. Principalmente, Maria passou a olhar o dinheiro de outra forma. Ele não é mais um fim em si mesmo, nem um passaporte para status. É um meio para construir segurança, liberdade e tranquilidade. Hoje, ela tem uma reserva de emergência, paga suas contas em dia, faz planos com mais consciência e, quando compra algo, é porque realmente precisa menos, ou deseja, de forma consciente, sem culpa ou impulso. Mais do que tudo, Maria aprendeu que o essencial é suficiente, e que viver com menos pode significar viver com mais. Mais propósito, mais autonomia, mais paz. Histórias como a de Maria são cada vez mais comuns em um mundo em que os excessos deixaram muitos à beira da exaustão, financeira, emocional, física. O minimalismo não é uma fórmula mágica, nem um padrão a ser seguido à risca, mas é uma possibilidade, um convite à reflexão, um caminho para quem quer retomar o controle da vida, começando por escolhas simples, mas profundas como Maria descobriu. Às vezes tudo o que precisamos para recomeçar é parar de carregar o peso do que não é essencial. Minimalismo na prática. Por que ter menos é a escolha mais inteligente que você pode fazer? O guarda-roupa de muita gente é um retrato da ansiedade de consumo do nosso tempo. Sapatos ocupando prateleiras inteiras. Roupas ainda com etiqueta, esperando a ocasião certa, acessórios que só combinam com uma peça específica, e mesmo assim, não são usados há anos. O paradoxo é evidente. Quanto mais temos, menos usamos. E ainda assim continuamos comprando. Nessa engrenagem de consumo, muito dinheiro é desperdiçado, não só com aquilo que não precisamos, mas com o que sequer conseguimos aproveitar. No mundo do minimalismo, esse desequilíbrio entre desejo e necessidade é um dos principais pontos de reflexão. Minimalismo não significa viver com o mínimo possível, nem abrir mão de conforto ou estilo. Pelo contrário, trata-se de viver com intenção, de consumir com consciência e propósito. Um bom exemplo dessa mudança de mentalidade pode ser encontrado em uma escolha simples, mas reveladora.
o número de pares de sapato que você realmente precisa. O essencial é suficiente ter 3 pares de sapato para o tempo quente, uma sandália neutra, um mocassim leve e uma sapatilha confortável. E 3, para o tempo frio, uma bota versátil, um sapato fechado e um tênis mais encorpado, menos cobre praticamente todas as necessidades do dia a dia. Acrescente 2 bons pares de tênis, um para caminhar, outro mais esportivo e 2 chinelos confortáveis, e você tem o suficiente para trabalhar, descansar, se exercitar e se divertir com tranquilidade. Essa proposta pode parecer radical para quem cresceu num ambiente em que ter muitos pares de sapato era sinal de status ou vaidade bem-sucedida, mas é justamente esse excesso que impede muitas pessoas de colocar as finanças em ordem, planejar o futuro e conquistar a tão desejada liberdade. Carrie Bradshaw, a icônica personagem do seriado Sex and the City, é talvez o exemplo mais emblemático desse comportamento consumista. Apaixonada por sapatos, ela acumulava pares, e mais pares menos, muitos deles caríssimos, menos mesmo vivendo em um apartamento alugado e sem reservas financeiras. No início dos anos 2000, esse estilo de vida era glamouroso. Hoje, em um mundo que debate sustentabilidade, saúde financeira e propósito de vida, essa postura parece ultrapassada, até ridícula. É claro que Carrie era uma personagem de ficção, mas refletia e reforçava padrões reais de consumo. Muitos viveram menos e ainda vivem menos imitando esse tipo de comportamento, como se comprar fosse um sinônimo de sucesso. A verdade é que dinheiro parado no armário, seja em forma de roupas ou sapatos que raramente são usados, é dinheiro que poderia estar trabalhando por você, investido, rendendo, construindo segurança para o futuro. Minimalismo não é privação. Erro comum sobre o minimalismo é pensar que ele prega a renúncia absoluta ao consumo. Nada mais equivocado. O minimalismo não é contra comprar. Ele é contra comprar por impulso, por vaidade vazia, por comparação social. É a favor de comprar com inteligência, com critério, em vez de 10 pares de sapato que vão se desfazer em 2 anos. Que tal 2 ou 3 de qualidade superior, com acabamento durável, confortáveis e atemporais? Essa é a essência do bom consumo. Escolher peças que não saem de moda, que combinam com diferentes estilos e ocasiões, e que duram. Muitos, no fim das contas, o custo-benefício compensa, não só financeiramente, mas em termos de espaço, praticidade e tranquilidade mental. E isso vale para tudo: roupas, móveis, utensílios domésticos, tecnologia. Comprar menos e melhor é uma forma de viver com mais clareza, menos estresse e mais liberdade para focar no que realmente importa. O peso do consumo invisível. Muita gente subestima o impacto que o excesso de coisas tem na rotina. Manter um grande número de sapatos, roupas e objetos exige espaço, tempo de organização, limpeza constante e até manutenção. Quanto mais acumulamos, mais nossa casa vira depósito. A bagunça visual gera cansaço mental. A dificuldade de encontrar o que realmente usamos gera estresse. A necessidade de administrar tantos itens gera perda de tempo. É um consumo invisível, não do cartão de crédito, mas da nossa energia e bem-estar. O minimalismo propõe justamente o contrário. Uma casa funcional, organizada, fácil de manter. Um guarda-roupa com o que você realmente usa, combina e gosta. Um cotidiano em que as decisões são mais simples, porque tudo o que está ao seu redor tem função e propósito. Tempo e dinheiro. Os verdadeiros bens de luxo. Vivemos em uma sociedade que ainda valoriza excessos como sinônimo de conquista, mas o verdadeiro luxo hoje é outro: ter tempo livre, saúde emocional e independência financeira. Ter liberdade para recusar um trabalho ruim, para fazer uma pausa, para se dedicar ao que ama, ter escolhas. E isso só se conquista com planejamento e consciência. 2 premissas do estilo de vida minimalista. Ao reduzir os gastos supérfluos, você aumenta a capacidade de poupar e investir. Com o tempo, constrói uma reserva de emergência, começa a fazer aportes mensais e vê o dinheiro render. Ao invés de comprar um novo par de sapatos por mês, imagine aplicar esse valor em um fundo de investimento. Ao final de 5 anos, com disciplina, o que teria sido mais um item encostado na sapateira pode se transformar em parte da sua aposentadoria. Elegância não depende da moda. Outro argumento comum contra o minimalismo
é a ideia de que é preciso acompanhar a moda para se apresentar bem menos, especialmente no ambiente de trabalho. Mas isso também é um mito. A verdadeira elegância está na coerência, na simplicidade, no cuidado com os detalhes. Roupas bem cuidadas, peças versáteis, combinações equilibradas e um visual alinhado comunicam muito mais do que marcas ou tendências passageiras. Quem adota o minimalismo costuma montar um guarda-roupa cápsula, com peças que se conversam entre si, adaptáveis a diferentes climas e situações. Isso não só economiza dinheiro, como economiza tempo. Em vez de gastar minutos preciosos tentando decidir o que vestir, tudo se torna mais fácil. E a economia mental também conta menos e muito para uma vida mais leve. Minimalismo e autoestima. Adotar o minimalismo pode ser também um exercício profundo de autoestima. Abrir mão do excesso implica confiar no próprio gosto, reconhecer o que é suficiente para você e não para os outros. É um processo de autoconhecimento. Entender o que te faz bem, o que você realmente precisa, o que traz valor ao seu dia a dia. É comum que no início, a ideia de ter menos provoque insegurança, mas com o tempo, o que antes parecia escassez se transforma em abundância, menos de tempo, de clareza, de paz. Você começa a perceber que não precisa de mais uma bolsa, de mais uma blusa ou de mais um perfume para se sentir bem. Volker J. Tam, o que precisa. E isso é libertador. Um futuro mais leve e mais seguro. O minimalismo, na prática, é uma ferramenta poderosa para quem quer conquistar independência financeira e emocional. Ele começa no guarda-roupa, mas se espalha para todas as áreas da vida. Ele te convida a refletir antes de comprar, a priorizar qualidade em vez de quantidade, a buscar propósito em vez de aparência. Carrie Bradshaw talvez continuasse vivendo cercada dos sapatos, mas nunca soube como seria viver cercada de segurança, liberdade e tranquilidade, porque isso não se compra em liquidações, nem se acumula em caixas organizadoras. Isso se constrói com escolhas conscientes. E se você ainda acredita que precisa de 30 pares de sapatos para estar bem vestido, talvez seja a hora de rever seus critérios. Talvez a vida que você realmente quer esteja escondida sob o peso do que você achava que precisava. E ela começa com um passo, ou 2 menos mais leve. Obrigada por assistir até aqui. Por favor, curta o vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima!